Bom dia, meus irmãos. Vamos para mais um devocional, né? Eu sou Michael Heidel, terapeuta, trabalho com psicoterapia cristã, né? Também sou mentor em constelações aplicadas e outros métodos. Nós temos um grupo todas as terças-feiras às 19h30, que é um grupo chamado Escola de Cristo, e você pode fazer parte desse grupo, é gratuito, né, via Zoom, é uma plataforma de videoconferência, toda terça, 19h30, onde a gente fala da palavra, interage uns com os outros, né, cada um dentro da sua casa. É um pequeno movimento de culto, uma pequena célula, um pequeno estar junto, e tem sido muito bom, um momento de muita edificação, de alimentação. E esses devocionais aqui também têm essa função, né, nós nos alimentarmos um pouco espiritualmente, num mundo que tem tanta coisa para fazer, tem tantos movimentos para fazer. Eu não tenho contado isso para você nos devocionais, mas caso você esteja acompanhando, adicionar essa ligação espiritual sadia com Jesus em consultório mudou tudo na minha vida. Primeiro para mim como pessoa, depois para mim como terapeuta, e tem acontecido a mesma coisa com as pessoas. Então não é um lugar de crença intelectual, eu acredito numa fé espiritual real, porque é uma instância de nós, é espírito, eu acredito nisso, e não só acredito porque teoricamente faz sentido, eu acredito porque é um fato experimentado na minha vida, que quando eu estou alinhado com esse lugar interno, e quando eu alimento esse lugar interno, como aquela lenda Cherokee do lobo escuro e do lobo branco, né? Qual que eu estou alimentando? Então eu tenho que alimentar. Eu tenho um corpo de matéria que tem desejos, que tem anseios, que tem invejas, que tem ciúmes, que tem julgamentos internos, que tem raciocínio certo e errado. Isso tudo pertence à instância do corpo, você pode ou não chamar de ego. E tem um outro lugar de mim que precisa ser alimentado para que ele prevaleça ou tenha força, soberania dentro dessa estrutura humana, e isso faz uma diferença enorme. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é alimentar esse outro lobo dentro de você, porque isso não é alimentado na escola, isso não é alimentado no seu trabalho, isso não é alimentado nas redes sociais, isso não é alimentado nos canais, isso não é alimentado na Netflix. Netflix não tem produtos lá, nem The Chosen, não tem produtos lá que gerem nutrição espiritual. Lá tem nutrição intelectual e olhe lá. Então, isso aqui, e é claro que existem outros lugares que fazem isso, que bênção, se você os tem, é um lugar de alimentação espiritual. Então você não precisa concordar com tudo que eu digo, você não precisa concordar com tudo que eu faço, você precisa conectar-se com Deus, e especialmente aqui com Jesus, através do que a gente faz aqui. Então feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, vamos adorar o nosso Senhor. Pai, obrigado pela sua presença na nossa vida, obrigado pelo teu amor que o Senhor desprende, pelos teus ensinamentos, pelas parábolas, pelas passagens que deixa todos os dias na nossa vida, para que aquilo que nós buscamos na Bíblia tem sido resposta de oração, resposta para dificuldades que a gente tem no dia a dia. Obrigado por ensinar-me a ser homem, a ser pai, a ser filho, a ser marido. Obrigado por me ensinar a ser terapeuta, por estar me ensinando a ser uma pessoa viva e humana na Terra. Obrigado, Senhor, por estar me ensinando a lidar com as pessoas, com as suas escolhas. Obrigado por estar me ensinando a perceber e identificar que o Senhor tem um plano para a vida de cada um, que o Senhor tem um projeto para a vida de cada um, que o Senhor tem um acordo para a vida de cada um, e que eu, como servo, não tenho acesso a isso e não devo me importar e nem me comparar. E o fruto e a raiz de todo mal, muitas vezes, está em um lugar chamado inveja. Amados, quero falar com vocês uma sequência do que Deus tem tratado comigo esses últimos dias. Ainda estou me recuperando de um processo de saúde, mas eu quero falar com você especificamente sobre um sentimento fruto da comparação. E onde é que está isso? A gente vai falar em Gênesis 4, tá? Ontem, na parábola de Jesus sobre o Senhor da vinha, eu preparei aquilo que nós vamos falar hoje. Então você pode voltar lá e assistir. Mas o que nós vamos falar hoje é o que acontece em parte lá naquela parábola. Jesus naquela parábola fala inclusive do que nós vamos falar aqui. Então a gente vai falar agora de uma das coisas que estão tão presentes dentro da Bíblia. Acontecem em Gênesis 4, depois vai acontecer mais à frente em outro momento. Logo você vai entender do que eu estou falando.
Só um minuto. Suporte a espera um minutinho. Vai lá falar isso em Gênesis 26. Vai falar de novo na história em Samuel entre Davi e Saul. Então, se a Bíblia fala tanto em momentos tão cruciais, é porque acontece muito. Muito mesmo. E de fato acontece. Então, a parábola da vinha, ela fala de um dos maiores desafios da vida de fé, que é você ser satisfeito com o seu acordo com Deus e suportar os acordos que Deus tem para os seus irmãos, que não tem nada a ver com a sua vida. Isso é muito difícil. Amém? Então, em Gênesis 4 diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim, primogênito. Então ela disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Hum? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Ah, entende, amados? Esse livro não é religião, amados. Isso aqui não é uma ideia, isso aqui não é um livro de história. Por favor, receba, abra sua mente. Isso aqui não é um livro qualquer. Mas é preciso olhos espirituais. É só o lobo branco dentro de você que entende esse livro. O lobo escuro não vai entender. Então tem uma parte de você que nunca vai se relacionar com isso aqui. Tá todo judiado da minha Bíblia. Tem outras, mas essa aqui eu gosto da capa e ela tem meus rabiscos. Nunca, tem uma parte de você que nunca vai entender isso aqui. Mas tem uma parte de você que se refestela com o que está escrito aqui. É simples assim. Você precisa suportar. Por que eu digo todas as devocionais? Feche seus olhos, receba na carne, deixa atravessar você, deixa essa palavra atravessar. Eu estou dizendo o seguinte: deixa essa palavra passar pela boca do lobo escuro para que ela chegue até onde ela tem que chegar. Naquele que sabe, naquele que entende, naquele de você que recebe e precisa do que acontece aqui. Mesmo aquele que está vendo essa live e é crente, é fiel ao Senhor, você também continua tendo carne, você continua tendo resistência e você corre o risco de, sendo crente, absorver isso aqui e achar que já entendeu. Ah, mas eu já li a Bíblia. Eu já vi gente dizer eu já li a Bíblia um monte de vezes. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Os fariseus leram a Bíblia quantas vezes e não entenderam e não viram Jesus e não entenderam nada. Então sai disso. Sai disso. Se o lobo escuro se propõe a parte de você que é isso, se propõe a ler a Bíblia, vai ler e vai decorar a Bíblia, mas vai entender o quê? Nada. Porque esse livro não foi feito para suas vísceras. Esse livro não foi escrito desse lugar. Esse livro é espiritual. E fala de coisas espirituais para o seu espírito. E isso talvez seja uma das coisas mais difíceis. Nesse momento, se eu estou falando para você, você está com vontade de sair daqui porque o seu lobo está reagindo, está com raiva de mim. Ponha limite nessa relação. Apresente para Jesus isso. Então, quando está falando da oferta certa, é o que de você está apresentando para o Senhor. O que eu estou pondo no altar? Quando eu vou orar, eu estou falando de que? Eu estou falando da minha inutilidade, eu estou falando da minha desgraceira, eu estou falando do que está atrapalhando a minha vida, eu estou denunciando a mim mesmo perante o Senhor, aquele que se humilha será exaltado. Eu estou denunciando a mim mesmo no altar, na minha oração. Essa oração agrada a Deus. Essa oração agrada a Deus. Justificação não agrada a Deus. Deus nunca se agradou de justificação. Deus é espírito. Hum? Então, até o que acontece de errado é para
é para que você se enxergue, é para que eu me enxergue, é para que a gente se veja. Deus já via em Caim o que Caim ainda não via em si mesmo. Pela ausência de um estímulo, Caim se achava bom, se achava igual ao seu irmão. Pelo estímulo, que é a recusa da oferta, Caim passa a ver o que Deus já sabia que tinha lá, mas que Caim não sabia. E ainda diz, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí que tu tá sentindo, que isso é inveja. E essa inveja, o pecado está à porta. Movido por inveja, você pode destruir muitas coisas na sua vida. Então o que vai acontecer lá na frente entre Jacó e Esaú? Inveja de um para o outro, de outro para um. O que vai acontecer lá entre Davi e Saul? Por que Saul persegue tanto Davi? Inveja. A inveja é ardida, irmão. O que acontece lá na parábola da vinha? Inveja. O cara fez um acordo com o senhor da vinha, ó. Por R$100 eu trabalho o dia inteiro para você. Sim ou não? Foi um acordo justo ou não foi? Tá, mas daí se o dono do serviço botar um funcionário às 5 da tarde, você já tá lá desde as 5 da manhã, e o cara das 5 da tarde ganhou os mesmos R$100, você vai ficar fulo da vida ou não vai? Entende que você vai, o seu lobo escuro vai protestar. Você não tem escolha de não experimentar isso, mas o que vai determinar é o que você faz. Se você denuncia o lobo para Deus e pede ajuda e diz, Senhor, estou sentindo essa dor, ajuda-me. Porque tu não tem poder e controle sobre o que Deus faz ou deixa de fazer na vida do seu irmão. Então o povo judeu sentiu inveja de Jesus. O povo judeu que estava desde Abraão seguindo Deus, o povo judeu sentiu inveja do gentil, o povo judeu sentiu inveja, por isso matou por inveja. Muitas vezes a igreja sentiu inveja das curandeiras da floresta, chamava elas de bruxa e queimavam na fogueira, inveja do reconhecimento, do carinho, do prestígio, do poder, da bênção. E hoje em dia, onde a inveja está? De quem o povo de Deus está com inveja? Então, aquilo que eu vejo, eu posso vigiar, mas o que eu nem vejo, vigia como? O que eu acho que eu não tenho, eu vigio como? Então, se você não sabe o que em você é maldade, se você não sabe o que em você é ruindade, o apóstolo Paulo sabia, por isso ele foi grande, porque ele sabia o que era ser ruim, e ele vigiava aquela ruindade todo dia, porque depois ele também sabia o que era graça. Mas se você acha que você não tem maldade, você é um perigo para a sociedade. Você é um perigo para a sociedade, porque você não sabe distinguir a mão esquerda da mão direita, você não sabe quando você está pecando, quando você está fazendo bem, porque você fala em nome de Deus, mas você não sabe o que agrada a Deus. E aí você vai ver uma infinidade de coisas dessas terríveis acontecendo por aí. Então, dura palavra para variar, né? Mas libertador. Inveja. É um dos negócios que eu recomendo que você saiba o que é e ponha uma etiqueta nela e não perca mais de vista. Sabe aquele pessoal da ecologia que vai lá e bota uma etiqueta no ouvido do crocodilo para monitorar o crocodilo? Bota uma etiqueta no ouvido da inveja. Monitora o espírito da contenda, da inveja, enxerga ela para que ela não te engane. Porque senão ela produz estragos enormes. Caim era o primogênito. E por inveja perdeu tudo. E ainda tirou a vida de alguém. Saul foi o primeiro rei de Israel por inveja, inveja de Samuel, porque ele foi fazer o que ele não tinha que ter feito, ele perdeu tudo. Esaú era primogênito. Mas assim como Caim e Abel, Deus examina o coração. Então todo aquele que perder a bênção, digamos assim, ele vai ser usado por Deus para forjar o escolhido. Mas aí é outro papo, é outro dia, é outra história. Que Deus nos ajude a alcançar a profundidade de tudo que dá para a gente aprender. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que essa palavra seja uma palavra de ajuda, de auxílio, e não de confronto e de tragédia, não de ser de lição de moral, não, irmãos. Que a gente possa usar as lições do nosso mestre a nosso favor,
para o nosso crescimento e o crescimento de quem a gente ama. Que Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, um ótimo final de semana e até o nosso próximo devocional.